E aí galera, eu sou Fabiano Cabelo, bem-vindos ao programa de hoje. Bem, semana de Monstro do Pântano chegando, vai estrear, graças à nossa querida DC Universe. Pra você que quer saber mais e já assistiu Titãs, já sabe que o nível tá muito foda. Eu não podia deixar de falar do nosso querido Elemental Verde, que é um clássico do terror dos quadrinhos, né? Mas antes, pera lá, que eu tenho uma boa notícia pra vocês, né? Boa não, ótimo, vai. Bom, gente, mês do Orgulho Nerd tem que ter uma promoção, né? Então eu tava conversando com o nosso querido Círico Tico Geek Shirts, nosso parceiro aqui do canal, fez essa camisa foda que eu tô usando aqui, por exemplo. Você que não conhece o trabalho dele, o programa do Jim que tá aqui em cima, eu falo tudo que você precisa saber sobre, porra, o cara manda muito, faz qualquer tipo de estampa que você quer, uma qualidade sensacional. Conversei com ele, consegui um descontaço pra vocês. Dia 25, dia do Orgulho Nerd, ou dia da toalha, como todo mundo já conhece, beleza? Você vai pegar o cupom CABELO25, tá? Eu vou deixar aqui embaixo para você não esquecer. Compras do dia 15 até o dia 25 de maio por depósito bancário, 25% de desconto. Aí, porra, tá bom demais, não tá? 25%, não esquece, tá? Espalhe pros amigos, aproveite, já compra todo mundo junto para rachar o mesmo frete. A loja tá muito boa, tá? E eu queria que desse um desconto maneiro para vocês. Eu sei que já teve pessoas que perguntaram, porra, como é que eu esquema pra pegar com ele, a camisa ficou muito foda, a qualidade é muito boa, então tá aí a chance pra você não perder. 25% de desconto do dia 15 até o dia 25, cupom CABELO25, beleza? Bom, vamos falar de HQ, né? E gente, eu queria muito fazer esse programa, já tinha um tempasso, e aproveitando que vai estrear o seriado do nosso querido Elemental Verde, oportunidade perfeita, né? Então, gente, a Panini nos presenteou com a fase inteira do grande Alan Moore do Monstro do Pântano. Foram 6 encadernados, tá? Inicialmente, esse daqui que eu peguei, por exemplo, é de 2014, tá? Ele tem um papel jornal, mas ano passado, 2018, teve um relançamento, tá? Uma nova tiragem com papel melhor e até mais fácil para você achar, beleza? Então, por exemplo, esse aqui, 212 páginas, e como eu quero te situar para já chegar na série antenado do que acontece, eu vou falar só sobre esse volume aqui, tá bom? Sem spoiler, tá? Vou mostrar mais ou menos como é que ele está estruturado aqui para você ter uma noção, beleza? Mas antes de eu começar a falar propriamente da revista, gente, tem muita gente que quando começa a ler um trabalho, costuma pular o prefácio daquela HQ que já está lendo porque já quer tá ansioso para começar a história. Gente, não pula, tá? O prefácio aqui, nós temos 2 prefácios. Um prefácio, é o primeiro aqui, ele foi feito pelo criador do Monstro do Pântano. Tem muita gente que pensa que o Alan Moore criou o Monstro do Pântano. Não foi o Alan Moore que criou, foi o Len Wein. Ele criou na primeira fase do Monstro do Pântano, tá? Lá pelos anos 70. Len Wein, só pra te situar, ele é o co-criador do Wolverine, cara. Anos 70, ele criou aquela coisa do pântano, que ele sempre falava com um amigo dele, né? O Bernie Wrightson, que é o co-criador junto com ele. Ele sempre perguntava, o que é aquilo que você tá trabalhando? Ele, não, tô trabalhando naquela coisa lá do pântano. E aí, Swamp Thing, né? Mas aí traduziram para Monstro do Pântano. Então, esse primeiro prefácio dele, ele fala da época que o monstro ele aparece numas revistas antigas, que se chamava House of Mystery. Que ele fez só uma introdução do Monstro do Pântano lá, só que assim, no mês que essa revista foi para as bancas, ela foi tipo uma minissérie, né, uma coisa isolada, ela vendeu mais que HQs do Superman, por exemplo. Então você já saca o boom que foi na época. Só que o que acontece, como era uma vibe terror também, naquela época muita gente estava pegando muitos gibi de super-herói pra ler e tal, ele foi meio que ficando um pouco esquecido. E o Levine também, ele não teve assim tanto apoio depois para continuar, foi meio que perdendo o tesão de fazer o trabalho também. Até que o nosso querido Wes Craven, diretor do Freddy Krueger, de Pânico, resolveu fazer uma pérola, foi o filme do Monstro do Pântano. Se eu não me engano, acho que foi em 82, se eu não me engano que foi o filme. E o filme acabou fazendo sucesso. A DC olhou e falou, olha, a gente pode levar aquilo dali para outro patamar. E foi então que o Len Wein chegou até Alan Moore.
E aí, meus amigos, mudou totalmente a esfera do trabalho do Monstro do Pântano. Então, assim, quando eles reuniram o time, o Levine, ele tinha uma equipe que já estava junto com ele, que tinha o Tom Yates. E o Tom Yates, ele tinha 2 ajudantes, que são o Stephen Bissette e o John Totoben. As cores são da Tatiana Wood e essa equipe que começou a compor toda essa parte realista que você está vendo. Então, assim, quando você pegar esse encadernado, você vê bem estruturadinho aqui, ele divide em arcos, tá vendo? Só que você vai perceber que quando você começar a ler, desde a primeira página, você vai achar que, caraca, parece que eu devia ter lido alguma coisa antes. O que acontece? Eles decidiram deixar o final da fase anterior para só então, após isso, o Alan Moore introduzir a nova fase do Monstro do Pântano. Então foi meio que um desfecho de um ciclo para começar um outro nessa história. Bom, eu tinha falado de 2 prefácios, né? Conforme você lê esse primeiro aqui, que fala da velha guarda, vamos dizer assim, tem esse outro aqui, que é escrito pelo Ramsey Campbell. Gente, esse cara é um dos maiores críticos de cinema de horror da época. Digamos que o Levine, ele ficou de apresentar para você aquela fase antiga, e o Ramsey Campbell ficou de apresentar para você o que o Alan Moore te oferece. Então, assim, eu achei isso bem legal, porque especialmente você que não conhece nada, porque às vezes eu tô falando o nome e você... tá, e daí? Então, assim, ele já te dá uma situada aqui do potencial literário que esse cara já tem para trazer as histórias que você tanto ouve falar por aí, que viraram filmes. E o Ramsey, ele te dá uma boa situada do que vai acontecer aqui, beleza? Gente, a história conta, ela fala sobre um cientista chamado Alec Holland. Ele era um cientista que ele estava basicamente trabalhando uma fórmula que ia, vamos botar assim, recuperar a vida do planeta. Ele dizia que essa fórmula poderia até fazer nascer florestas em deserto. Ele foi alvo de um amigo que sabotou o experimento dele e teve uma explosão no laboratório. Então, assim, ele tinha um laboratório na Louisiana, estava trabalhando nesse experimento e teve essa explosão, caiu no pântano e poucas horas depois emergiu daquele pântano da Louisiana um elemental bruto, imenso. Até então, quando você começa a ler o trabalho, você já fica ligado que o cara sofreu uma mutação. E é engraçado que ele já começa, ele se olhando assim, realmente ele já está meio que acostumado com aquela condição dele ali. Porque, como eu falei pra vocês, era um desfecho de um antigo arco para te levar ao novo, né? Mas o cara que sabotou é um general, né? Ele tem uma força-tarefa, ele fica localizado numa base secreta e eles resolvem meio que ir lá para destruir as provas mesmo, né? Então eles se embrenham na mata e vão atrás do que pode ter sobrado. Você vê pessoas com lança-chamas, vê metralhadoras e tal. E aí esse elemental ele fica tentando correr dessa galera, até que ele toma um tiro na cabeça e você vê que ele cai morto. É levado até essa base. Ele te apresenta, em seguida, um outro personagem que é muito importante para essa primeira parte da saga, que é o Dr. Woodrow, também conhecido como Homem Florônico. Tá? Você vai ver que ele tem uma forma de homem-planta, ele anda com um spray que ele tem que passar na pele para que a forma humana dele, ele possa andar entre os humanos, né? E ele, assim, ele é um cara que ele é um cientista tão inteligente quanto o Alec foi, né? Ele é chamado por esse general para fazer essa dissecação do monstro que chegou. E então é apresentado até nós o que ficaria conhecido como um marco nesse selo Vertigo de terror, que é essa história aqui, galera. Lição de anatomia. Aqui já começa a fase Alan Moore de vez. E aí que é o divisor de águas realmente. Que você vê, só pelaquela capa, já dá pra sacar o que te espera, né? O Alan Moore, ele bota aquela pegada terror e assim, tudo que ele escreve, ele usa filosofia. Então assim, você vê o terror de uma maneira mais elegante, vamos botar assim. E logo nas primeiras páginas, você já fica naquele clima de que tipo, porra, o protagonista morreu? E aí, esse general, ele já chega pra esse Dr. Woodrow e fala, olha, aqui tá o monstro pra você descobrir pra mim o que funciona. Quero saber tudo sobre ele. E deixa o relatório pro cara fazer. O Dr. Woodrow, ele queria ser como esse elemental, porque ele já vê as propriedades e é muito legal que ele vai te
mostrando certinho nas páginas seguintes, como se fosse uma aula de biologia mesmo. Ele vai, tipo, dissecando cada parte do monstro, e aí você já começa a ficar meio surpreso, que você vê que ele tem órgãos humanoides dentro dele, ou seja, ele tem coração, ele tem pulmões, ele tem cérebro, e nada disso funciona. Esse organismo, então ele pegou a consciência do Alec Holland, mas não é o Alec Holland mais. É uma criatura que foi feita a partir dessa mutação. E ele faz esse relatório todo orgulhoso, né? Porque ele era um acadêmico muito devoto. E aí ele vai mostrar pro esse general, só que o general ele não quer nem saber. Ele quer saber só de resultado. Você vê que ele trata o cara com descaso. E ele fala, olha, deixa esse relatório aqui, porque o que eu tenho que saber tá aí, não tá? Então, beleza. O senhor está dispensado. E esse general, ele tem essa base secreta, ele controla tudo por botões, então ele acha que ele não precisa ficar letrado em mais nada. É só ele saber o que quer dizer, o que não quer dizer e beleza. Só que ele não dá tempo do Woodrow falar com ele que planta não se mata com tiro. E aí, meus amigos, depois nas páginas seguintes vocês vão ver o terror que espera o resto da história que se segue. E já dá pra você ter noção da pegada que já vai nortear todo o enredo dali pra frente. Bom, gente, quanto aos destaques, tá? O Encadernado é uma obra-prima. Ele te mostra filosofia, ele te faz refletir sobre o que está sendo mostrado. Não é aquele terror gratuito. O Alan Moore, ele tem muita maestria na hora que ele vai ponderando isso nas páginas, tá? Ele tem muita preocupação com os diálogos, então você vai ver uma história que é muito bem escrita, ele te faz realmente ficar imerso naquela proposta que ele está apresentando ali. Os personagens, não só o monstro do pântano, ele não é o único personagem marcante. Você vê a Abigail, que ela é sobrinha de um dos maiores arqui-inimigos que seria do monstro do pântano nos outros arcos que se seguem ali, que é o Anton Arcane. O próprio John Constantine, que é, meu personagem do coração, quem me conhece já sabe. A primeira aparição do nosso mago inglês é em Monstro do Pântano. É tipo jogado como sidekick ali, que ia ser procurado pelo Monstro do Pântano para resolver uma história, e fez tanto sucesso que ganhou a sua revista. Eu não vou falar para vocês qual encadernado que ele está, para estragar a surpresa e a experiência. Então vocês vão lendo aí, que aos poucos vocês vão montando a história na cabeça de vocês, tá? Tem um personagem que eu achei muito foda, tá? Que é o Jason Blood, que ele é mais conhecido como Etrigan. Ele é um personagem criado pelo Jack Kirby. Eu tenho até um material dele aqui, que você já deve ter visto, pelo menos a silhueta, né, e tal. Depois, se vocês quiserem, até faço um programa sobre o Etrigan, porque é um personagem maravilhoso. E claro, como o Monstro do Pântano está no mesmo universo, que o selo Vertigo é um selo adulto, mas é um selo da DC Comics, né? Então, a Liga da Justiça da América também aparece ali. Você vê que tem vários destaques que fazem todo o enredo ficar uma coisa muito rica e dá vontade de você ler sem parar mesmo, porque tudo te chama atenção. Por que eu estou salientando aqui a beleza, né? Que todo mundo, por que todo mundo então fala tanto do Monstro do Pântano? Então, assim, é muito rico o trabalho, porque ele não é gratuito, ele te faz refletir, ele tem conteúdo, ele tem uma fórmula que você realmente entende que foi usada depois em tantos filmes e tantas obras, e você percebe o porquê que Alan Moore é tão conhecido hoje como um dos maiores escritores da história dos quadrinhos. Então, essa é a minha dica de hoje, tá? Eu não vou me estender muito aqui, porque você que vai conhecer a série agora, para não te dar spoiler de nada, né? Eu queria frisar um pouco mais só sobre esse primeiro encadernado aqui. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu faço o programa sobre cada um dos encadernados. Nesse esquema que eu falo, né? Sem spoiler, apresentando um pouquinho de cada coisa. Porque basicamente eu queria fazer esse programa para homenagear esse personagem que tá no coração de tanta gente, especialmente um dos meus preferidos. E essa série que já vai estrear, para você já assistir ela empolgado, e vale muito a pena correr atrás desse material, especialmente essa fase que tem os 6 fechadinhos. Bem, você que gostou do vídeo, já dá aquele like, compartilhe com os amigos, especialmente aqueles que gostam de uma leitura mais densa, uma leitura mais adulta, né? Porque tem gente que não curte muito aquela leitura só de super-herói, né? Que é uma coisa com um conteúdo mais extenso, mais denso, filosófico.
Monstro do Pântano apresenta isso tudo e mais um pouco. Não esquece de ativar o sino. Tudo que a gente já postar de novo aí, como eu tinha dito nos programas passados aí, pode ser que eu já lance um sorteio para vocês em breve. Então é importante você estar antenado, principalmente nas minhas redes sociais. Então me segue no Instagram, que diariamente eu já posto sempre alguma coisa no Stories. Bem, se você quer que eu faça um programa sobre os outros encadernados, comenta aqui embaixo para mim. Eu quero saber o que você acha, ok? Te vejo na próxima. Ó, tem esse outro prefácio aqui, que é escrito pelo Ramsey, esqueci o nome.